Então eu faço um retrospecto aos dias em que visitava penitenciárias. Estava no Rio de Janeiro e fui proferir uma conferência na penitenciária Lemos Brito, a convite do senhor secretário de Segurança. E na sala do refeitório estavam 200 indivíduos que haviam cometido crimes muito graves. Haviam sido julgados e estavam condenados. Era naquele tempo do paz e amor. E o senhor secretário, às vésperas do Natal, me havia dito: faça uma mensagem de paz e de amor. Quando eu olhei as galerias, os guardas estavam de metralhadora sobre os condenados. Eu disse: mas secretário, como é que eu vou falar da paz diante dos canos dos fuzis? Se pelo menos não for uma coisa tão direta, tão visível, se ficar a assistência um pouco discreta, eu poderei falar, mas assim eu me sinto hipócrita, falar de paz diante das armas da guerra. Seu secretário, pelo menos, diminuir. Diz: mas Divaldo, há um risco, poderemos ser sequestrados. Diz: mas é um risco que nós deveremos correr, porque vimos falar a paz a eles, porque nós temos confiança. É justo que eles não confiem em nós, mas nós devemos confiar neles. Ele diz: você quer passar o Natal na cadeia? Eu digo: quem sabe? Sempre há uma primeira vez. E ele nos atendeu, mandou tirar metade da guarda. Ficou um ambiente mais saudável e mais perigoso. E então eu me levantei e vi um condenado com um jornal na mão, aberto, lendo. Eu comecei a palestra e de vez em quando eu olhava para ele. Ele, vez nenhuma, desceu o jornal. Eu fiz um tema sentimental, falei algo jovial. Ele não riu, ele não me olhou, ele não se comoveu. Manteve-se como se fosse uma estátua de sal. Terminamos a palestra e eu fiquei impressionado, porque todo orador tem no auditório as suas bengalas psicológicas. As pessoas a quem nós olhamos e que nos serve de apoio, sim, mais ou menos, ou não. E eu queria que aquele homem me apoiasse, ele era tão jovem, mas depois eu abandonei para não me perturbar. Quando eu ia saindo, uma mão forte puxou-me a gola do paletó e eu me voltei, estava cara a cara com o condenado. O hálito carregado, ele me perguntou: quando vai voltar? Eu disse bem calmo: nunca mais. Por que nunca mais? Eu disse: porque eu vim aqui a convite e você não ficou satisfeito com a minha vinda. Mas por que não? Eu disse: você não me olhou uma vez, manteve o jornal erguido e eu senti que você estava com raiva. O tema a mim me levou às lágrimas e a você não. Isso é porque eu não as tenho mais, secaram nos meus olhos. Se eu pedir para você voltar, você volta? Eu disse: bem, por que falarmos no futuro? São 11 horas da manhã, o refeitório começa a funcionar quase às 12. Eu poderei ficar agora, porque talvez eu morra, você morra, não tenhamos oportunidade. Então aproveitemos agora. Diz o Evangelho: eia, agora, este é o santo momento de ajudar. Diz: mas você ficaria por minha causa? Eu disse: não, eu ficaria por minha causa, porque gostaria de conversar com você. Pedi ao seu secretário, pedi licença para ficar lá no fundo, e o jovem me pegou pela mão, a mão álgida e suarenta, e me arrastou até lá. E então ele me disse: você está diante de um assassino. Eu disse: qual é a novidade? Eu sei que todos aqui têm problema. E você não tem medo? Eu digo: tenho medo não de você, eu tenho medo de mim. Porque a pessoa está homicida. As circunstâncias talvez foram tão perversas que você se tornou um assassino. Mas quem sou eu para julgar você? Eu não nasci no lar que você nasceu. Eu não tive a mãe. Eu disse: pois é, matei minha mãe. E matei o marido dela. Então eu aqui estou com uma pena enorme.
Você não fica escandalizado? Não. Se eu me escandalizasse, eu não teria vindo. Mas eu vim para visitar os meus irmãos da amargura. Você naturalmente conhece o Salmo 23 de Davi. E recitei para ele. Então ele começou a me falar que havia sido estuprado desde criança pelo companheiro de sua mãe. Havia sido mula, levando droga para aqui e para ali. E a sua genitora, ao invés de protegê-lo, apoiava aquele homem perverso que controlava a droga no Morro X. E ele disse um dia, eu matei. E ela se voltou contra mim, não era minha mãe. Matei-a também. E não me arrependo. Eu digo, naturalmente, o arrependimento só vem muito mais tarde. Mas eu lhe digo que não me choca, porque Deus, que é o nosso Pai, não fica chocado com você. E vai nos dar outras oportunidades. E ele perguntou, você teria coragem de matar? Eu digo, eu vejo diferente. Não sei se eu teria a covardia de matar. Porque eu não sou um herói. Mas para matar é preciso ser muito covarde. Para poder tentar destruir. E fui conversando com ele. Quando olhei, ele estava chorando. E depois de chorar, pôr a cabeça no meu ombro, ele me disse estas palavras inesquecíveis. Eu tinha 46 anos. Ele disse, eu gostaria tanto de ter tido um pai como você. Eu disse, mas você tem um pai muito melhor, que é aquele que é o pai de nós todos, que a todos nos ama. Basta dizer, e ele tomou minha palavra e disse, ele me perdoará. Eu disse, não, Deus não perdoa, porque Deus ama. Para perdoar é necessário ter mágoa, e Deus não tem mágoa. Deus ama sempre. Ele não castiga, meu amigo. Ele não perdoa, Ele ama. Quando nós amamos, nós estamos sempre abertos ao bem. E Ele veio, através da mensagem que eu acabei de dar, para dizer a você que está na hora de começar a vida. Então aquele homem, que se considerava um infeliz, e talvez fosse um desajustado, deu-me um abraço e disse, se a sua vida não valer nada, irá salvar a minha vida, porque eu vou mudar. E mudou. Foi estudar, fez advocacia, teve a liberdade condicional aos 18 anos por bom comportamento. E ainda hoje, que é um homem de 70 e poucos anos, dedica a sua vida a atender encarcerados de crimes hediondos, em homenagem à sua própria recuperação. Quando ele recebeu o diploma ainda no cárcere, eu fui para estar ao seu lado. E perguntei-lhe simplesmente, mas por que você mudou? E ele me disse também uma coisa inesquecível. Porque eu vi nos seus olhos que não havia nenhuma censura contra mim. Também não havia nenhuma piedade. Havia solidariedade. Era como se eu fosse seu filho. Então a doutrina espírita nos vem ensinar o cristianismo, mas o cristianismo na expressão mais rara, mais bela do amor, capaz de dar paz à humanidade inteira.